Boa noite a todos. Vídeo aula da disciplina Engenharia do Produto 1 e hoje nós vamos falar sobre a ferramenta chamada PIPAP, que significa o processo de aprovação de uma peça de produção. Então, dentro do desenvolvimento de um produto, utiliza-se então uma ferramenta chamada processo de aprovação de peça de produção, que é o famoso PIPAP. E o que significa, o que é isso? O que é o PIPAP? É um processo que define os requisitos genéricos para a aprovação de peças de produção, incluindo materiais a granel. Então, o PIPAP é um processo que define os requisitos de aprovação do projeto, do processo de fabricação e das peças de produção, que são os produtos produzidos. Então, significa que o PIPAP é um processo na qual estão avaliados e estão aprovados ou não os requisitos definidos pelos clientes. Então, os clientes definem requisitos, esses requisitos serão inspecionados pelo cliente no seu respectivo fornecedor e os requisitos serão avaliados e toda esta avaliação estará dentro de um documento que se chama PIPAP. Então, tudo o que foi utilizado para desenvolver o produto, as especificações, os requisitos, os materiais, os testes, as definições, as aprovações, as medições, os lotes piloto, os protótipos, tudo isso vai estar dentro do PIPAP. Então, por que trabalhar com PIPAP? Para confirmar que todos os requisitos do projeto de engenharia e os requisitos de cliente, os requisitos de qualidade referentes ao produto estarão corretamente compreendidos pelo fornecedor e que o processo tem potencial para produzir produtos que satisfazem de forma constante, isso aqui é muito importante, de forma constante estas exigências. Não adianta você cumprir uma vez e não cumprir a outra, cumprir uma, não cumprir a outra. Você tem que cumprir constantemente essas exigências. É por isso que a gente, nas aulas anteriores, verificou outras ferramentas junto com o PIPAP, como por exemplo o CEP, que é o controle estatístico do processo, para manter esta constância dentro dos requisitos atendidos, e vimos também o MSA, que é o metodologia, de análise do sistema de medição, que faz com que a constância no atendimento aos requisitos seja verificada dentro de índices de repetibilidade, reprodutibilidade e por aí vai. Índices de CP e CPK, que vão nos falar se a capacidade ou a capabilidade do processo atende os requisitos do cliente. Então é para isso que se utiliza essa ferramenta chamada PIPAP, para se registrar todo o desenvolvimento do produto. Então, a missão do PIPAP é documentar a potencialidade do processo produtivo em gerar produtos que atendam às necessidades, os seus riscos através dos FIMEAs de projeto e de produto e fragilidades, ajustando o plano de controle de produção às reais capabilidades do processo, otimizando o processo produtivo e criando o POCAIOC. Todo mundo lembra o que era POCAIOC mesmo? É um conceito que evita o erro, evita a montagem errada, evita o uso errado e soluções em produto e em processo. Então a missão do PIPAP é documentar tudo o que foi feito dentro do desenvolvimento para que seja trabalhada de uma maneira preventiva
em relação aos seus riscos e fragilidades e que seja trabalhado de uma maneira detectiva o seu plano de controle para que o processo seja capaz de atender os requisitos do cliente. Beleza, turma? Então, saídas do PIPAP, ou seja, o que o PIPAP vai entregar, as saídas de valor. Potencialidade do processo produtivo em gerar produtos que atendam às necessidades, ou seja, que os requisitos sejam cumpridos, os riscos e as fragilidades do processo são identificados antes do lançamento do produto, o plano de controle ajustado à capabilidade ou à capacidade de cada processo de fabricação, Pocayoke e soluções. Vamos colocar esse Pocayoke e soluções como sendo melhorias em produto, em processos, e também essas melhorias sendo uma otimização ou uma racionalização do processo produtivo. Então, nós temos que a análise destas saídas serão provenientes dos resultados do lote piloto, que deve ser aprovado pelo cliente. O lote piloto, então, é uma ferramenta utilizada para se analisar e verificar uma quantidade maior de peças. Então, o lote piloto analisa o processo de fabricação. A análise da equipe multidisciplinar também fará qualitativa e quantitativamente ações, incluindo prevenções e detecções, identificação dos riscos e criação aí de um plano de reação para cada risco identificado, a voz da produção, ou seja, o quanto que o meu processo consegue atingir os requisitos em relação à manutenção, ao processo, controle da qualidade, condições e dificuldades do controle da produção e depois de aprovado os produtos produzidos em série. Dos resultados a longo prazo, vamos nos ater à eficácia e à eficiência em relação à qualidade, em relação à capabilidade, produtividade, satisfação do cliente, ou seja, são índices que vão monitorar a minha produção, são índices que vão estabelecer se eu estou cumprindo ou não cumprindo os requisitos do cliente. Então, qual que é a aplicação do PIPAP? Deve ser aplicado a todas as instalações da empresa que fornecem peças de produção, peças originais para serviço ou materiais de produção. Então, basicamente, ele é aplicado em todas as instalações das empresas que fornecem peças de produção dentro do sistema ou dentro do ramo automotivo, dentro do ramo de autopeças. Então, se você produz algo do ramo automobilístico ou de autopeças, seja de fornecedor de primeira ou segunda ordem, todos eles devem seguir esta metodologia de desenvolvimento dos seus produtos e a aprovação está baseada em um documento chamado de PIPAP. Então, dentro do cronograma de desenvolvimento, o PIPAP vai entrar na quarta fase. Lembra que nós temos 5 macrofases? Primeira macrofase, planejamento. Segunda, projeto e desenvolvimento do produto. Terceira, projeto e desenvolvimento do processo. E a quarta é a validação do produto e do processo. O PIPAP vai entrar aqui, na validação do produto e do processo, fazendo com que seja avaliado, então, um lote piloto, fazendo a aprovação da capacidade do produto e do processo em atender os requisitos, liberando ele para o lançamento. Então,
PIPAP aprovado, pode lançar o produto no mercado. Então aqui nós temos aí os manuais de referência, como é que é realizado então um fluxograma de processo. Então mostra pra gente aqui mostra pra gente aqui um sistema, onde nós temos aqui os fornecedores ou customer, e aqui nós temos os outros fornecedores que participam então de um sistema da organização que é a empresa fabricante, por exemplo. Então nós temos aqui um fluxograma, eu não vou ler todos eles aqui, mas basicamente entra aqui os requisitos de projeto, requisitos do processo, especificações do cliente, e através do PIPAP nós temos então o registro da aprovação do projeto, do processo e do produto, aqui o processo validado e aqui algumas mudanças que são solicitadas pelo cliente. Vamos voltar aqui. A gente tem então, dentro do processo de aprovação das peças de produção, chamado de PIPAP, nós temos então várias análises que são utilizadas dentro da aprovação. Então eu tenho, dentro da aprovação da peça de produção, eu tenho análises do material em relação à composição química, em relação às propriedades mecânicas, em relação às especificações de resistência, de durabilidade, em relação às especificações de espessura. Tem várias especificações de material, tratamento térmico, tem várias especificações de material que precisam ser analisadas para saber se atendem os requisitos do cliente. Depois nós temos o lote piloto, que esse lote piloto aqui verifica o processo como um todo, as etapas dos processos de fabricação. A análise dimensional vai ser feita tanto no protótipo quanto no lote piloto. Nós temos aqui o plano de controle de pré-lançamento, ou seja, como é que eu vou controlar as características ou os requisitos do cliente dentro desse lote piloto, como é que eu vou controlar o que é importante para o cliente. Eu tenho aqui a análise do... Deixa eu tirar, peraí. Agora, isso. Agora sai, senão vai ficar... Cada mensagem que chega vai ficar fazendo esse barulhinho. Eu tenho a análise do sistema de medição. Eu tenho aqui a análise preliminar da capacidade que o sistema ou a capacidade que o processo tem de atender os requisitos. PSW significa o envio das peças e a submissão de toda a documentação, e essa análise dimensional que a gente já comentou. Então, tudo isso faz parte do processo de aprovação da peça de produção. A submissão do PIPAP, então, ela está condicionada a uma peça nova ou um produto novo. Então, quando você vai lançar uma peça nova ou um produto novo, você precisa submeter o PIPAP. Submissão do PIPAP significa envio de uma documentação registrada de como foi aprovado cada uma das etapas do desenvolvimento do produto. Eu vou fazer um intervalinho aqui e vou para a segunda parte do vídeo.